Depois de 50 dias, 2 fugitivos foram capturados a 1.600 quilômetros do presídio de segurança máxima de Mossoró, a caminho da Europa. Presidente venezuelano Nicolás Maduro promulgou lei anexando o território de Essequibo, da Guiana, e governo brasileiro não criticou. Senador de Santa Catarina, Jorge Seife, começou a ser julgado por abuso em eleições e corre o risco de ter um mandato cassado. Mais de 90% de Yanomamis de 9 comunidades estão contaminados por mercúrio do garimpo ilegal. Terremoto de 6 graus atingiu o leste do Japão. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que relações com Israel só voltarão ao normal quando os civis da faixa de Gaza forem respeitados. Site de pesquisas Google está sendo acusado de utilizar dados mesmo sem autorização dos usuários. E um adestrador faz sucesso na internet com um projeto inédito de transporte para cães com direito a todos os luxos. Agora no Jornal das 22. Após 51 dias de buscas, as polícias federal e rodoviária federal prenderam os 2 fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A dupla estava em uma rodovia perto de Marabá, no Pará, com a intenção de ir embora do país. A busca incessante pelos criminosos, enfim, chegou ao seu término. De acordo com informações dos integrantes da operação, além dos fugitivos, outras 4 pessoas foram presas. Esses indivíduos trabalhavam como seguranças de ambos, a pedido do Comando Vermelho, facção que eles fazem parte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os homens estavam divididos em 3 carros. Os foragidos no carro do meio e os seguranças na frente e atrás. Junto com os bandidos, os policiais apreenderam armas, distintivos falsos, documentos, cartões e celulares. Enquanto eram procurados, Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Martelo, e Deibson Cabral Nascimento, chamado de Tatu ou Deicinho, mantiveram uma família como refém, foram avistados em comunidades diversas, se esconderam em uma propriedade rural e agrediram um indivíduo na zona rural de Baraúna. Na tarde desta quinta-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse em uma entrevista coletiva, onde anunciou a prisão da dupla, que Rogério da Silva e Deibson Cabral tiveram grande ajuda de organizações criminosas e estavam a caminho do exterior quando foram presos. Acabaram presos a cerca de 1.600 quilômetros do local da fuga. O que demonstra que, obviamente, foram coadjuvados por criminosos externos e tiveram, portanto, auxílio de seus comparsas e das organizações criminosas às quais eles pertenciam. Foram presos, então, nesta rodovia federal, perto de Marabá, no Pará. Nesta abordagem, constatou-se que os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal, e nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, se encontravam nos demais veículos. Importante dizer que desde o começo da operação, 14 pessoas, contando os detidos de hoje, foram presas, envolvidos justamente nesta fuga. E que me parece também relevante dizer que foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência.
O Ministério da Justiça confirmou que aconteceram falhas em alguns procedimentos no presídio e, por isso, a dupla conseguiu escapar. Porém, descartou que os agentes penitenciários tenham facilitado a fuga. Agora, os fugitivos passarão pela Polícia Federal e serão transferidos de volta para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde fugiram. A Justiça Federal devolveu a Antônio Palocci 6 imóveis e 5 veículos que foram bloqueados durante as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi ministro dos governos Lula e Dilma e foi preso em setembro de 2016, mas liberado depois de um acordo de delação quando denunciou o presidente Lula por suas relações com a construtora Odebrecht, além de detalhar vendas de medidas provisórias a empresários em troca de Caixa 2. Para o juiz Danilo Pereira Júnior, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, não há mais obstáculo para o ex-ministro acessar o patrimônio. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal descobriu um esquema montado por uma quadrilha internacional que escondia armas utilizando imagens cinematográficas. O final desta história não foi nada feliz para os criminosos. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ficção ou Realidade, que tinha o objetivo de apurar o tráfico internacional de armas e acessórios vindos dos Estados Unidos. Segundo a investigação, a quadrilha contratou uma empresa do ramo de efeitos cinematográficos para armazenar clandestinamente os armamentos, para mais tarde serem entregues a facções criminosas e milícias do Rio de Janeiro. Essa investigação começou em janeiro, após a autoridades dos Estados Unidos apreenderem material bélico em Miami, que seria enviado clandestinamente para o Brasil. A empresa dizia estar lidando com materiais de efeito não lesivo destinado ao serviço de show pirotécnico. Dessa maneira, não levantavam suspeitas sobre a atividade criminosa. Aqui no Rio, os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e outros 2 no Paraná. Os investigados irão responder pelos crimes de tráfico internacional e comércio clandestino de armas de fogo e acessórios, além de associação criminosa. Caso sejam condenados, eles poderão receber pena de até 31 anos de reclusão. O governo da Guiana reagiu com indignação à lei do presidente Nicolás Maduro, que anexou a região de Essequibo. O presidente Mohamed Irfan Ali disse que não vai permitir que o projeto siga adiante. A lei promulgada por Nicolás Maduro foi elaborada depois que a população venezuelana aprovou um referendo para a anexação do território de Essequibo à Venezuela. A área, que pertence à Guiana, representa 65% da área do país e é rica em petróleo, minérios e está sendo reivindicada por Nicolás Maduro. O território de 160 mil quilômetros quadrados fazia parte da área da Venezuela quando o país se tornou independente em 1811, mas 3 anos depois, a área foi comprada pelo Reino Unido através de um tratado com a Holanda, mas o acordo não definiu exatamente qual seria a linha de fronteira com a Venezuela. O problema de Essequibo vem desde o século XIX. Ainda nem existia a Venezuela. A Venezuela fazia parte da República da Gran Colômbia, e então os ingleses, que tinham território, que hoje é a Guiana, uma colônia, né, acabaram por invadir e anexar a região de Essequibo, em função de questões vinculadas à mineração. Esse impasse perdura até os dias de hoje. De alguma maneira, houve uma solução tolerada na década de 60, mas ainda a Venezuela, historicamente, reivindica essa região como se sua fosse. A lei promulgada pelo presidente da Venezuela cria o estado da Guiana Essequiba sob gestão do governo venezuelano a partir da cidade de Tumeremo. O texto também impede cidadãos guianenses de disputar eleições no local e declara como traidores aqueles que favoreçam a causa da Guiana. Pelas redes sociais, o presidente da Guiana, Irfan Ali, disse que a tentativa da Venezuela de anexar Essequibo é um flagrante desrespeito ao direito internacional
e contradiz o acordo de diálogo e paz firmado entre Guiana e Venezuela em São Vicente e Granadinas no final do ano passado. O assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, considerou que o ato de Nicolás Maduro foi meramente simbólico e se relaciona exclusivamente com a política interna, sem provocar maiores consequências. Lula já disse que a América Latina não quer e não precisa de um conflito militar. Por isso, o Brasil foi testemunha de um acordo firmado entre a Guiana e a Venezuela para que não haja conflito armado na disputa por Essequibo. O presidente da Guiana afirmou, no entanto, que este acordo foi violado com o novo ato de Nicolás Maduro. O professor de Relações Institucionais do Centro Universitário de Brasília, CEUB, afirma que o Brasil tem adotado uma postura cautelosa, pois acredita em uma resolução pacífica para o conflito entre Venezuela e Guiana. Primeiramente, a diplomacia brasileira tem uma tradição de mediação e de composição. E o governo brasileiro ainda tem esperança na solução pacífica dessas reivindicações, para se evitar conflito. Não é interessante ao Brasil ter um conflito na sua fronteira norte. Segundo, a relação histórica de amistosidade, de cooperação com a Venezuela. Temos historicamente boas relações com o Estado da Venezuela, envolvendo inúmeros interesses, inclusive econômicos. Por fim, o próprio impasse de Essequibo, que ainda não foi solucionado desde a época da colonização inglesa naquela região, sem que a oposição seja perseguida. Isso já é, hoje, um problema aos olhos dos brasileiros. Então, o problema de Essequibo desvia ou busca desviar as atenções a um problema real. E veja a seguir, senador de Santa Catarina, Jorge Seife, começou a ser julgado por abuso em eleições e corre o risco de ter um mandato cassado. E ainda, site de pesquisas Google está sendo acusado de utilizar dados mesmo sem autorização dos usuários. O Tribunal Superior Eleitoral começou o julgamento do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Ele é acusado de abuso de poder econômico durante as eleições. Depois da apresentação do relatório e da palavra dos advogados, a sessão foi suspensa. Na sessão de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral ouviu os advogados de acusação e defesa e o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, além da manifestação do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, que elencou as supostas irregularidades cometidas por Jorge Seife, apontadas pela coligação adversária. Os votos dos ministros serão apresentados a partir do dia 16. Jorge Seife foi eleito senador pelo PL de Santa Catarina. A ação movida pela coligação Bora Trabalhar, formada pelo PSD, Patriota e União Brasil, acusa o senador Jorge Seife de abuso de poder econômico por ter recebido apoio do empresário Luciano Heng, proprietário das lojas Avan. Seife foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, mas houve um recurso e agora o caso é analisado no TSE. A defesa de Luciano Heng afirmou que o empresário não cometeu nenhum crime, apenas apoiou dentro da lei um candidato que defendia pautas econômicas estimadas por ele. Já a advogada de Jorge Seife, Maria Cláudia Buchianeri, disse que não há provas de que o senador utilizou a estrutura da pessoa jurídica da Avan e negou que ele tenha utilizado aeronaves da empresa. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu a cassação do mandato de Jorge Seife e afirmou que o senador utilizou aeronaves da empresa, além de outras estruturas físicas e pessoal das lojas Avan. 94% dos indígenas de 9 comunidades da terra Yanomami estão contaminados por mercúrio do garimpo ilegal. A informação é de um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em conjunto com o Instituto Socioambiental.
A pesquisa, que coletou amostras de cabelo de 287 indígenas do grupo Ninã, que vive às margens do rio Mucajaí, um dos mais impactados pelo garimpo ilegal, mostrou que praticamente todo o povo Yanomami sofre com a ação da extração ilegal de minérios da região. Das mais de 280 amostras, 84% delas mostraram um nível de contaminação por mercúrio acima de 2 microgramas, enquanto os outros 10% da população mostrou estar com nível de contaminação de 6 microgramas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os níveis de mercúrio em cabelo não devem ultrapassar 1 micrograma. Os resultados dos testes mostraram como isso tem impacto na saúde dos indígenas e pode resultar em transtornos mentais e danos neurológicos, além de ter relação com doenças como hipertensão arterial, anemia e diabetes. Essa não é a primeira vez que a contaminação por mercúrio entre o povo Yanomami é documentada. Algumas pesquisas anteriores já mostraram altos índices de contaminação, principalmente em áreas próximas aos garimpos ilegais. De acordo com a Ratucara, Associação Yanomami, o garimpo ilegal é o principal responsável pelas mortes e por fazer com que as crianças da região nasçam doentes. Além da contaminação por mercúrio, a terra indígena enfrenta uma grave crise sanitária, marcada por casos de malária e desnutrição de indígenas. Apesar das ações do governo federal, pelo menos 7 mil garimpeiros ilegais continuam em atividade na área. O governo decidiu, em princípio, pagar 20 bilhões de reais em dividendos a acionistas da Petrobras. O acordo foi fechado hoje, durante uma reunião com o presidente da empresa, Jean Prates, com ministros do governo, que também tem participação nos resultados. Poderá ficar com bilhões que ajudarão a tarefa de ajuste das contas públicas. A palavra final será dada amanhã pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a Assembleia da Petrobras. No mercado financeiro, os investidores repercutiram as declarações de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos na véspera da divulgação do relatório de emprego norte-americano de março. Também ficaram no radar notícias de que as embaixadas israelenses em todo o mundo estão em alerta por conta do aumento de ameaças de ataques iranianos contra diplomatas de Israel. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,20%, cotado em R$ 5,05 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,09% aos 127.428 pontos. A balança comercial brasileira fechou o mês de março com saldo positivo de 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Apesar de positivo, o resultado representou uma queda de 30% em relação ao mesmo mês do ano passado, puxado pelas exportações menores de soja e petróleo. Os maiores compradores dos produtos brasileiros foram a China, os países da União Europeia e os Estados Unidos. Várias empresas do mundo inteiro têm aderido ao expediente mais curto às sextas-feiras. Os funcionários arrumam as coisas, batem o cartão e vão embora para aproveitar um fim de semana esticado. Quem trabalha, aprova. Enquanto a semana de 4 dias começa a ganhar espaço no Brasil e no mundo, um levantamento feito pela consultoria Mercy Mercer Benefícios com 850 empresas no primeiro semestre de 2023 identificou que 78% delas oferecem algum tipo de flexibilidade no trabalho e 13% delas adotam o Short Friday. Uma farmacêutica que atua no Brasil, por exemplo, introduziu o modelo em 2011, apesar de o horário padrão da Short Friday ser das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, os funcionários têm a opção de começar a trabalhar neste dia 2 horas mais tarde e saindo 2 horas mais tarde. Os profissionais aproveitam a saída mais cedo às sextas-feiras para se cuidar e ainda buscar os filhos mais cedo na creche ou na escola. De acordo com a empresa, a experiência e o retorno dos colaboradores em relação à Short Friday tem sido extremamente positivos no Brasil. Na avaliação da Bayer,
O modelo vem funcionando e atendendo às necessidades de flexibilidade dos colaboradores. Por isso, não considera a adoção da semana de 4 dias no momento. No entanto, a compensação de dias e horas não é uma regra para empresas com sexta-feira reduzida. De acordo com a legislação brasileira, a jornada do trabalhador tem a duração de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Especialistas em direito do trabalho afirmam que adotar uma jornada menor que o limite trazido na Constituição Federal é como regra lícito, bastando ajustar isso por escrito com o empregado e remunerar os serviços prestados pagando o valor do salário mínimo hora. Um outro estudo da empresa de recrutamento PageGroup mostrou que 70% dos trabalhadores brasileiros consideram uma jornada que se adapta à rotina como o segundo fator mais importante para a flexibilidade no emprego. Mas o benefício não está disponível para todo mundo de uma mesma empresa. Com cerca de 5.000 funcionários na Bayer, a Short Friday só contempla quem trabalha em funções administrativas. A equipe de vendas e quem trabalha nas atividades técnicas operacionais de campo já tem regime de horário especial. Na Bloom Brands, a sexta-feira também é restrita a quem tem cargos administrativos. Cerca de 180 pessoas usufruem da sexta-feira reduzida. O mesmo ocorre na L'Oréal, que tem cerca de 3.000 funcionários no Brasil. A Advocacia Geral da União encaminhou hoje ao Supremo Tribunal Federal uma proposta para mudar a correção do Fundo de Garantia. Além do acréscimo, como é feito hoje, de 3% ao ano, mais a correção da TR, haverá distribuição de um percentual dos lucros do FGTS para garantir que, no mínimo, o trabalhador sempre receba, no mínimo, o índice oficial de inflação, que é o IPCA. Atualmente, o fundo rende menos do que a poupança. Se for aprovada, a nova fórmula valerá apenas para os próximos depósitos. Quando você ativa o modo anônimo ou privado no seu navegador, em tese, deixa de gerar rastros e impede que o browser faça sugestões baseadas em seu histórico, preencha automaticamente formulários ou mantenha o login de suas contas, por exemplo. Eu disse em tese, porque o Google tem coletado dados mesmo quando os usuários optam por não autorizar. O Google enfrenta na justiça americana uma ação envolvendo o modo anônimo de seu navegador Chrome. Segundo o processo, mesmo no modo privado, quando supostamente o buscador não rastreia o comportamento online, a empresa tinha acesso às informações dos usuários, incluindo dados pessoais e cookies, que é quando outros sites e empresas terceiras também podem fazer esse rastreamento. Esse modo de navegação privada está presente em praticamente todos os navegadores. Quando ele é ativado, o navegador não deve armazenar nenhuma informação que você preencheu e nem registrar seu histórico de navegação, o que garante que pesquisas sobre tópicos mais sensíveis, como doenças, por exemplo, não sejam convertidos em anúncios em seu computador ou celular. E há buscadores mais focados em privacidade e que se comprometem a nunca coletar informações pessoais ou rastrear usuários, como é o caso do DuckDuckGo, que funciona exatamente como o Google. E tem também o Tor, que é voltado a usuários mais avançados, já que é projetado para dificultar o rastreamento de terceiros e também de anunciantes. A gente sabe que, por mais que você tenha cuidado para evitar esses rastros digitais, é praticamente impossível ser totalmente anônimo na internet. Mas é importante utilizar esses navegadores mais seguros ou até mesmo esse modo anônimo, principalmente ao navegar na internet em computadores públicos, como, por exemplo, aquelas máquinas de empresas ou até mesmo de faculdades. E veja ainda hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que relações com Israel só voltarão ao normal quando os civis da faixa de Gaza forem respeitados. E ainda, terremoto de 6 graus atingiu o leste do Japão.
Ficou mais fácil fazer doação de órgãos no Brasil. Quem tiver o interesse, principalmente a disposição para ajudar a salvar vidas, agora pode fazer tudo pela internet. Um ato nobre que pode salvar vidas. Atualmente, no Brasil, mais de 42 mil pessoas esperam na fila de transplantes de órgãos. Dentre essas, 500 delas são crianças. Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os cartórios e o Ministério da Saúde, procura estimular as doações. Agora, o desejo de se tornar um doador pode ser registrado pela internet, através do aplicativo ou do site aedo.org.br. O indivíduo deverá preencher um formulário com as informações, como quais pretende doar ou marcar a opção de doar todos os órgãos. Uma vez preenchido, a prescrição é enviada ao cartório de notas, selecionado pelo próprio doador e dá início ao processo de registro oficial. Com essa informação, os médicos terão mais facilidade para identificar pacientes que possuem a intenção de serem doadores. A decisão permanece com os familiares. Entretanto, agora os parentes terão ciência da vontade do paciente. E vale lembrar também que no ano de 2023, 3 mil pessoas morreram antes mesmo de encontrar um doador. O primeiro ser humano vivo a receber um rim de porco geneticamente modificado durante um transplante teve alta do hospital nos Estados Unidos. Richard Steinman, de 62 anos, afirmou que há muitos anos não se sentia tão saudável. O transplante foi comandado pelo médico brasileiro Leonardo Riella. A cirurgia inédita foi realizada no dia 16 de março em um hospital em Boston, onde o profissional atua. A proposta é aumentar a oferta de órgãos e salvar a vida de pessoas que precisam de um rim. Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter atingiu hoje uma grande área do leste do Japão. O epicentro ocorreu na costa de Fukushima, sem causar danos significativos e nem alerta para tsunami. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o abalo ocorreu com o epicentro a 40 quilômetros de profundidade ao largo da costa da província de Fukushima, e o tremor chegou a ser sentido na capital, Tóquio. A empresa que opera a central devastada de Fukushima, Daiichi TEPCO, anunciou que não houve nenhuma anomalia detectada no complexo da central, que sofreu um desastre nuclear devido a um terremoto e tsunami em março de 2011. De acordo com as autoridades do país, também com a empresa Electric Power, não foi registrada qualquer incidente na central nuclear de Onagawa, na região vizinha de Miyagi, ou nos níveis de radiação nas áreas próximas. O abalo ainda levou a empresa ferroviária JR Ast a suspender as operações do comboio rápido que liga a capital Tóquio à cidade de Sendai, no nordeste do Japão, devido à interrupção do fornecimento de energia. O terremoto no Japão aconteceu um dia após o abalo de magnitude 7,4 ter atingido Taiwan, deixando mortos e feridos, levando à ativação de alerta de tsunami nas ilhas do arquipélago de Okinawa, a sudeste do Japão, em Taiwan e nas Filipinas. O Japão fica no chamado Anel de Fogo, a zona sísmica mais ativa do mundo, e sofre sismos com relativa frequência. Por isso, a infraestrutura é especialmente desenhada para resistir a eles. Recentemente, a península de Noto, uma zona rural e remota no centro do arquipélago japonês, sofreu um terremoto de magnitude 7,5 em janeiro e causou mais de 240 vítimas mortais devido ao desabamento de casas antigas. Em Taiwan, abalado por um tremor com maior intensidade anteontem, o número de mortes aumentou para 10 pessoas. Mais de 600 continuam presas em escombros. O trabalho dos bombeiros não para. Mais de 48 horas após o tremor de terra de magnitude 7,4, as equipes de resgate da ilha asiática seguem procurando sobreviventes. O número de pessoas presas preocupa as autoridades, já que ele é elevado e pode, de certa forma, aumentar o número de mortos, pois essas pessoas estão sem alimento e água. Além disso, também existem pessoas presas em túneis e áreas cujo acesso foi cortado por deslizamentos e destruições de estradas.
Os bombeiros estão usando tudo o que podem para auxiliar a população. Até mesmo um helicóptero foi usado para resgatar 6 pessoas ilhadas em um penhasco na região de uma pedreira. E o número de mortes também é uma preocupação do governo local, já que o terremoto de 1999, o mais forte até então, matou cerca de 2.400 pessoas. O local mais próximo do epicentro e mais afetado pelo sismo de agora foi a cidade de Haolien, cerca de 120 quilômetros de Taipei, capital de Taiwan. As informações mostram também que todas as mortes registradas até agora ocorreram lá. Mas uma das imagens mais marcantes desse tremor, além da destruição, foi a bravura de algumas enfermeiras em uma maternidade. Um vídeo mostra as mulheres protegendo recém-nascidos durante o terremoto que atingiu a ilha. As enfermeiras sentem os tremores e rapidamente agrupam os berços juntos no centro da sala, cobrindo-os com seus corpos para evitar que caíssem. A supervisora das enfermeiras, em entrevista, afirmou que elas ficaram com muito medo, mas que esse é o instinto natural da equipe da maternidade. Segundo a supervisora, os bebês são pacientes, a segurança deles é de extrema importância. Uma atitude extremamente significativa que ficará marcada na história desses bebês. O presidente norte-americano Joe Biden disse que considera inaceitáveis as mortes provocadas por tropas israelenses de trabalhadores humanitários que distribuíam comida na faixa de Gaza. E alertou que as relações de seu país com Tel Aviv só voltarão ao normal quando os civis da região forem respeitados. Em um telefonema para Benjamin Netanyahu, Biden subiu o tom sobre os recentes ataques israelenses para civis. Deixou claro que a relação dos Estados Unidos e de Gaza será pautada pela avaliação de Israel nestas medidas e ressaltou que, no momento, um cessar-fogo é essencial na região. Os líderes também discutiram as ameaças do Irã contra Israel e Biden garantiu o apoio dos norte-americanos a Israel diante esse cenário. A conversa entre os líderes acontece após Israel atacar um comboio de ajuda humanitária da ONG World Central Kitchen, matando 7 pessoas na última segunda. A ação causou indignação da Casa Branca e gerou protestos dentro e fora de Israel. Nesta quinta-feira, a ONG de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou Israel de bombardear um prédio residencial na faixa de Gaza e matar 106 civis no dia 31 de outubro do ano passado. Ação que a organização considera um evidente crime de guerra. Na acusação, a ONG afirmou ter analisado imagens de satélite, fotografias e vídeos das consequências do ataque, além de materiais em redes sociais e entrevistas com testemunhas e voluntários de resgate. Nas investigações, a ONG não encontrou evidências de que o prédio estivesse próximo de algum alvo militar, o que, segundo a entidade, tornaria o bombardeio ilegal de acordo com o direito internacional relativo a conflitos. Pelo direito de guerra, civis não são alvos legítimos em nenhuma situação. E estar próximo de um quartel-general ou depósito de armas não retira de nenhum civil sua proteção legal em um conflito. A Agência Espacial dos Estados Unidos anunciou que vai lançar foguete sonda durante o eclipse solar total que deverá acontecer no dia 8 de abril. O objetivo será o estudo da camada alta da atmosfera para verificar as comunicações via rádio. Os foguetes serão lançados da Virgínia, nos Estados Unidos, 45 minutos antes do início do fenômeno, durante o evento e 45 minutos depois. O presidente de Botsuana ameaçou enviar 20 mil elefantes para a Alemanha. A advertência foi feita porque os dois países têm opiniões bem diferentes sobre a conservação ambiental. A história começou quando o Ministério do Meio Ambiente alemão sugeriu começar a regulamentar a importação de presas de marfim provenientes de elefantes caçados ilegalmente na África. Foi aí que o presidente do país ficou inconformado e declarou que essa decisão resultaria no empobrecimento de seu país.
De acordo com o líder de Botsuana, o número existente desses animais aumentou muito e a caça ajuda a manter o equilíbrio ambiental necessário para o funcionamento apropriado do ecossistema. No país africano, a atividade funciona como uma fonte de renda para a população. A estimativa é que pelo menos 130 mil elefantes vivam atualmente no país. Por esse motivo, e com a ideia de se desfazer de parte desses animais, Botsuana recentemente doou 8 mil elefantes a Angola. Agora ameaça mandar 20 mil para a Alemanha para ver como os governantes de lá vão resolver o trânsito de animais tão grandes. E veja a seguir, quase a metade dos pacientes abandonam os tratamentos recomendados pelos médicos e deixam de tomar remédios. E ainda, adestrador faz sucesso na internet com um projeto inédito de transporte para cães, com direito a todos os luxos. Quase metade das pessoas que necessitam de remédio para controlar doenças crônicas não tomam o medicamento como uma forma de resistir ao tratamento. Atitudes que trazem sérias consequências, não só para o paciente. Não importa se são medicamentos para a hipertensão, para controlar a glicemia no sangue ou para a asma. Cerca de 40% dos pacientes que precisam tomar medicamentos para doenças crônicas não tomam, segundo estudos feitos pela Universidade de Washington e a VAPG Sound Healthcare System. Quando os pacientes nunca começam a tomar os medicamentos ou simplesmente abandonam o tratamento pela metade, é chamado pelos médicos de não adesão. Algumas consequências desse comportamento são inúmeras mortes e milhões de dólares pagos em custos médicos que poderiam ser evitados todos os anos. A nova aposta para combater a resistência aos tratamentos são o Wegovy e o Zepbound, medicamentos de sucesso que combatem a obesidade e que estão surpreendendo pela eficácia em ajudar as pessoas a perder peso e mantê-lo baixo. Segundo os pesquisadores, os pacientes dessas novas drogas tomam fielmente suas doses, semana após semana, e a maioria deles pretende continuar com a medicação contra a obesidade para sempre. Até agora foram prescritos para cerca de 1.000 pacientes. Apenas 5% pararam por causa dos efeitos colaterais. A Universidade da Pensilvânia afirma que as pessoas fazem o próprio juízo de valor e tomam decisões levando em consideração o bem-estar atual, desconsiderando que, na maioria dos casos, a boa saúde só é possível por conta dos tratamentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de álcool 70 graus em todo o país a partir do próximo dia 30. Segundo a Anvisa, o produto é altamente inflamável e já havia sido proibido 22 anos atrás devido ao grande número de acidentes registrados. Voltou a ser comercializado durante a pandemia porque é eficiente para o serviço de limpeza. Mas como o pior já passou, a agência decidiu tirar mais uma vez o álcool 70 de circulação. Os estoques, principalmente dos supermercados, não estão sendo repostos. O Brasil perdeu menos florestas primárias que são consideradas como mata virgem no ano passado. A redução do desmatamento foi de 36% em relação a 2022. Esses dados que trazem de alguma forma um respiro sobre essa situação conturbada de desmatamento foram produzidos pela Global Forest Watch, plataforma da ONG World Research Institute, em parceria com o Laboratório de Análise e Descoberta Global de Terras da Universidade de Maryland. Mas, para entender melhor a importância desses dados, as florestas primárias são basicamente aquelas também chamadas de florestas virgens ou nativas, ou em que a ação humana não provocou significativas alterações das suas características originais de estrutura e de espécies. Um exemplo são partes da tão grandiosa floresta amazônica.
O estudo mostrou ainda que essas florestas tropicais primárias representam os ecossistemas mais importantes para evitar a emissão de carbono e a perda de biodiversidade. Mas enquanto na Amazônia o número é significativo, no Cerrado e no Pantanal os biomas tiveram perdas drásticas de vegetação. No Cerrado, que é o epicentro da produção agrícola no Brasil, houve um aumento de 6% na perda de cobertura arbórea entre 2022 e 2023. E o bioma do Pantanal também viu um pico na perda florestal devido aos incêndios. Em um apanhado geral, comparado também em uma escala mundial, o Brasil representou 43% da perda total de florestas tropicais em 2022, índice que caiu para 30% em 2023. E por falar em escala global, o mundo permanece distante de alcançar suas metas de zerar o desmatamento até 2030, conforme declarações dos líderes de Glasgow. Os trópicos perderam quase 4 milhões de hectares de floresta primária, uma área quase do tamanho do país Butão, equivalente a 10 campos de futebol por minuto. Saltos extraordinários em perdas de florestas ocorreram fora dos trópicos também, como no caso do Canadá, que teve recordes de incêndio. Um inimigo quase invisível ameaça colapsar o sistema de saúde de Dom Pedro de Alcântara, pequeno município de 2.500 habitantes no litoral norte do Rio Grande do Sul. A praga está sendo chamada de mosquito pólvora. O mosquito pólvora, também conhecido como maruim, é uma espécie de inseto culicoide, transmissor de viroses. O inseto se reproduz principalmente nas plantações de banana, que existem em todos os municípios infestados no Rio Grande do Sul. A larva do inseto gosta de ambientes úmidos, como as folhas das bananeiras que ficam pelo chão e do tronco das plantas. Quem é picado pelo mosquito pólvora fica com manchas vermelhas na pele. Além da alergia, uma das preocupações é com a febre oropulse. Ainda não há casos da doença no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas da doença são parecidos com os da dengue e da chikungunya: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. O diagnóstico clínico, epidemiológico e laboratorial deve ser notificado de forma imediata, em razão do risco de epidemia e da alta capacidade de mutação do vírus, que provoca a febre oropulse. Em São Paulo, o problema são os morcegos com o vírus da raiva. Só este ano foram 4 animais doentes. O último caso aconteceu no bairro da Lapa, na zona oeste da cidade, e deixou as autoridades em alerta. O número de casos registrados nos 3 primeiros meses de 2024 já supera o ano passado todo. Em 2023, foram 3 casos e agora já são 4. O mais recente foi na última quarta-feira. O morcego foi encontrado morto no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista. E exames constataram que o animal estava com o vírus da raiva. Antes, já haviam sido registrados casos nos bairros de Santo Amaro, na zona sul, Santana, na zona norte e Butantã, na zona oeste. Apenas a zona leste ainda não registrou nenhuma ocorrência. A doença afeta os mamíferos, incluindo o ser humano, e tem como principal sintoma a encefalite, que é uma infecção no cérebro. A Secretaria de Saúde de São Paulo disponibilizou um canal direto para atender esse tipo de caso. O contato pode ser feito pelo portal SP156. E nós conversamos com uma veterinária da Divisão de Vigilâncias que deu mais orientações. Morcegos existem na cidade de São Paulo e é normal que as pessoas vejam morcegos que vão se alimentar numa árvore de frutas, num quintal. Esse comportamento do morcego é normal. E qual seria esse cuidado? Colocar um pano ou uma caixa emborcada, não mexer nesse morcego, tentar deixar ele contido em algum canto
para evitar que um cachorro ou um gato possa ir ali. E como a doença ela é transmitida? Ela pode levar à morte? Raiva é uma doença que leva à morte o ser humano, então por isso que nunca se deve mexer. A raiva é uma doença de mamífero e hoje ele é o principal risco para a raiva. Por quê? Porque é o cão e o gato que podem acabar abocanhando ou mexendo no morcego, ou pessoas que vão manipular. E o contato direto com o morcego é que pode ter o risco da transmissão da raiva. A orientação, a investigação é que as pessoas que entraram em contato com esse morcego procurem o atendimento médico para receber sorvacina contra a raiva. Quando imaginou crianças entrando em um ônibus para ir à escola, um adestrador pensou que seria justo estender a comodidade também aos pets. E deu certo. Eles não recusam o conforto do transporte e também na companhia dos colegas de classe. O vídeo mostrando a turma indo para a escola faz sucesso nas redes sociais com milhões de visualizações. Crianças à espera do transporte escolar. Cenas como essa certamente você já viu. Quem que tá? Mas e cães esperando o ônibus da escola? Quem é que tá vindo? Já tinha visto isso antes? Quem que tá chegando? Os vídeos publicados na internet retratam o dia a dia de um adestrador catarinense de 38 anos. Proprietário de uma creche e hotel para cães, o empresário teve a ideia de adaptar um ônibus para fazer o transporte escolar dos alunos, como ele costuma dizer. A ideia fofa impressionou não só os tutores clientes do André Bressan, mas milhões de internautas do Brasil e do mundo. O transporte começou da necessidade dos tutores de que ele buscasse e levasse os filhos de 4 patas para casa. Primeiro comprou 2 vans, depois o Dog Bus no final do ano passado. E agora já tem 2 ônibus para atender os aluninhos. E é um mercado promissor, viu? O André conta que começou como educador, logo abriu a creche, viu o negócio crescer e hoje atende cerca de 300 cães diferentes em um espaço de 14 mil metros quadrados. O ônibus Escão Lar é um luxo. Foi todo adaptado para os cães, com caixas de transporte para quem prefere um lugar mais reservado e mais pontos de fixação de cinto de segurança para a turminha que vai nos assentos. Eu tive que fazer uma fixação nas costas também, para que o animal ele não consiga se locomover nem lateralmente nem frontalmente. Quando eu prendo ele ali, ele consegue sentar, levantar e tal, mas ele não tem como, no caso de uma eventual freada, ele não tem como ir para frente e nem para cima. Então ele tá bem presinho ali. E o ônibus ainda tem música ambiente e clima bem fresquinho. E aí, rapaziada, tá bom o som e o ar-condicionado? Tá boa a temperatura do ar? Hein? O que vocês me dizem? Bola! Aí não tem como não amar o transporte e o trajeto. E quando a turma chega na creche, a diversão continua. Ó, sozinho, ó. Todo mundo sozinho. Mas nem só de brincadeira vivem os bichinhos. A parte da creche, ela funciona para que os animais socializem, tenham qualidade de vida e gastem energia. São esses os 3 pontos, são os 3 pilares que eu sempre bato muito. Ser matriculado na creche e transportado no Dog Bus, o cão precisa seguir protocolos como ser castrado, estar com a vacinação em dia, ter proteção contra pulgas, carrapatos e vermes e, claro, ter bom comportamento. Mas essa última norma nem sempre é respeitada. Mas vocês duas eu vou te contar, né?
Ô, Niméria, tu comeu 3 cintos e 2 bancos. 3 cintos e 2 bancos. Perigoso. Vocês dois estão com o título. Tirando um ou outro, a maioria obedece às regras. E é bom mesmo manter a ordem, porque vira e mexe, tem fiscalização no coletivo. E eles são muito rígidos. Nada tá bom. Olha, isso aí é uma fiscal, a outra lá. Essa fiscalização aí tá muito rígida, esse Brasil aí a gente não consegue trabalhar mais. E que belo trabalho, não é mesmo? Sonho de qualquer apaixonado por pets. Tu quer descer pela janela, tem que esperar, não é pra descer pela janela. Mas ele diz que o trabalho é árduo e exige disposição, dedicação, metodologia, cuidado, atenção e, claro, o amor. Bora! Tu quer fugir, ô sem vergonha? Lida com vida. E vida não tem preço, tem valor. E aí não tem como mensurar, né? Qual que é o olhar que vocês têm que fazer pro pai e pra mãe? Aí ali. Vem cá, Scooby. Cadê o Scooby? Scooby, vem cá. Vou mostrar qual que é o olhar que tem que fazer pro pai e pra mãe. Os olhinhos juntinhos, pidão, bonito. Isso aí. Fechou. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.